Você é daquelas pessoas que está sempre pronta a obedecer os conselhos de outras pessoas, mesmo que esses conselhos não sejam os mais certos, os mais corretos? É possível isso acontecer? Será que isso aconteceu com você em algum momento da sua vida, onde, diante de uma grande decisão, você preferiu abdicar dos seus pensamentos, daquilo que você achou ético, abdicou em prol de agradar seus amigos, ouvir os conselhos de seus amigos, ou não decepcionar seus amigos? Pois eu quero lhe contar que na Bíblia é uma história muito parecida com essa. Está no capítulo 1 do livro do Reis, 1 Reis, melhor dizendo, capítulo 12, onde nos narra aquela questão da divisão das tribos do norte e das tribos do sul. Então o texto começa naquela situação em que Roboão, ele, filho de Salomão, ele, após a morte de Salomão, ele assume o governo, ali o reino de Israel. Lembrando que naquela época o reino ainda era Israel era apenas uma nação, não havia questão da nação dividida ou a nação fragmentada. O que é que fez Roboão? Assim que ele assumiu, ele ouviu os conselhos dos mais velhos, das pessoas que tinham aconselhado ali a Salomão, pessoas que estavam ali no paço, ali do palácio com Salomão. Eram pessoas ali que com certeza deram conselhos a Salomão e ouviram bons conselhos de Salomão. Pois bem, diante disso, ele como rei daquela nação, o texto nos mostra que ele se reuniu com estas pessoas. E o texto diz assim, então 1 Reis capítulo 2 diz: "E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito." Aqui é naquele episódio em que Salomão, quando soube que Jeroboão ele iria assumir o reino de Israel, Salomão então persegue Jeroboão e Jeroboão se refugia no Egito. Então ele fica lá enquanto Salomão está vivo, Jeroboão está refugiado no Egito. Porém, com a morte de Salomão, acontece o seguinte, é que houve uma comissão, uma comitiva veio para falar amigavelmente com Roboão acerca daquela questão. Roboão então, ele escuta o conselho dos mais velhos, e o conselho é esse, diz assim o conselho. E enviaram, versículo 3, e enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo, então ouça o conselho agora dos anciãos. Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o teu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, o que havia aqui? Que jugo é esse? Na questão eram os impostos. Segundo estudiosos, havia altos impostos que foram cobrados na época de Salomão, e com a morte de Salomão, com a construção do templo, com o desenvolvimento do reino de Israel, eles acharam que não era mais o caso se cobrasse ou manter-se a cobrança de altos impostos. Então eles pedem que Roboão agora, como sucessor de Salomão, ele não mais venha impor estes altos impostos. Então havia uma alta carga tributária no país. E ele lhes disse, ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. Então ele pediu um tempo, pediu 3 dias para refletir no conselho dos anciãos. Agora veja só a decisão de Roboão. Versículo 6 diz, e teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhai vós que respondais a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, se fores hoje servo deste povo e o servires, e respondendo lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então, a proposta era que ele aliviasse estes impostos, não tivesse tantos tributos tão altos. E o conselho de Salomão dos anciãos é que se ele acatasse a decisão dos principais do país, desses anciãos, é lógico que o povo iria obedecer a Salomão, seriam servos, iria obedecer a Roboão, seriam seus servos. Só que no versículo 8 diz o seguinte, porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Então, o texto 8, versículo 8 é revelador, nos mostra que ele desprezou este conselho dos anciãos, né? E optou pelo conselho dos jovens, daqueles rapazes que tinham crescido com ele. Aí então ele pede, e falando com aqueles jovens que tinham crescido com ele, disse-lhes, que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs?
E os jovens que haviam crescido com ele, lhes falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Ou seja, para os jovens que tinham aconselhado, que estavam aconselhando Roboão, ele não deveria aliviar de forma alguma o jugo da servidão, ou seja, o jugo dos tributos, dos impostos. Então, se Salomão havia cobrado altos impostos, com certeza os impostos cobrados por Roboão seriam muito mais altos, a carga tributária seria muito mais pesada. Então não foi um conselho sábio, foi um conselho que iria dividir a opinião do povo. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda diziam eles, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então vejam que maldade estavam ali os amigos, companheiros, né, entre aspas, ali desse jovem Roboão, que realmente queriam que ele estraçalhasse a nação, não tivesse a mínima piedade do povo, mas que ele fosse muito mais, castigasse o povo no sentido de impor ainda a alta carga tributária. E veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o pai havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Então ele pede que ele tinha falado para aquele povo voltasse ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Então ele desprezou o conselho dos mais sábios, dos anciãos, dos mais velhos daquela época, para ir após o conselho dos mais jovens, não por serem jovens, mas porque deram um conselho sem sabedoria alguma. Foi um conselho que, ao invés de atrair o povo para si, seria um conselho que iria afugentar o povo do rei Roboão. E o versículo 14 diz: ele falou conforme o conselho do jovem, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O versículo 15 diz: o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, como resultado, o que aconteceu é que o conselho de Roboão ao povo, a decisão de Roboão ao povo, dividiu o povo. Mais à frente nós veremos Jeroboão, outra pessoa que realmente estraçalhou a vida espiritual das 10 tribos, né? Se o conselho de Roboão dividiu o povo, o conselho de Jeroboão afastou o povo de Deus. Então, siga bons conselhos. Baseie também a sua experiência em experiência de pessoas que têm uma vida maior de fé do que você. Há pessoas nas igrejas que são muito experientes, que podem lhe dar bons conselhos. Então siga esses bons conselhos, sejam humildes, escute os mais velhos e com certeza você terá melhores decisões na sua vida espiritual. Deus os abençoe.